Like you're stunned that you're standing there. You tried to slip one past us. I vetted him like I would any other candidate. And you generally thought that this board wouldn't reasonably have any doubts about hiring a surgeon? Desisto. Eu já assisti isso aqui umas 10 vezes, eu não consigo entender o que eles falam. Eu não sei, parece que é rápido demais. E aí, você já se viu nessa mesma situação? Se você tem dificuldade também de entender o que nativos falam, entender filmes e séries, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai ensinar a técnica de shadowing, que inclusive ela é usada por intérpretes, poliglotas, atores, que vai ajudar você a ouvir o que os nativos falam, a ouvir melhor em inglês e a falar de forma mais conectada também. Ó, e só pra gente reforçar o quanto essa técnica é poderosa, o Coldplay, quando veio no Brasil, muita gente ficou impressionada, comentou, nossa, eles falam português, né? Com os sons que a gente usa em português, tinha um pouquinho lá, um pouquinho de sotaque, não é sobre isso que eu tô falando, mas ele conseguiu falar algumas coisas aqui, algumas frases em português e o pessoal ficou muito impressionado. O que ele fez? Ele usou essa técnica de shadowing. Ele pediu para um brasileiro falar a frase que ele queria falar e ele fez as anotações usando como base o inglês, para que ele conseguisse alcançar o som das conexões. Então nós vamos para a primeira etapa da técnica de shadow. Já separa papel e caneta que a gente vai precisar. Nós vamos tocar a cena uma, no máximo 2 vezes. E logo na sequência, quando a gente pausar essa cena, você vai escrever o que você conseguiu entender. Teacher, eu não consegui entender nada. Não existe isso de não entender nada. O que você não conseguiu foi traduzir o som que você ouviu para algo que você conheça. Gente, nesse caso, escreve o som. Ah, eu escutei amendoim, abacaxi. Escreve. Consegui entender a palavra, escreve também, tá? E aí logo na sequência a gente vai mostrar pra vocês a etapa número 2. Quando você estiver fazendo isso por conta própria, o que você vai fazer? Você vai escolher um trecho e desse trecho você vai separar a frase. Pequena, uma coisa pequena. Porque o objetivo aqui é ficar amiguinho das conexões. Então, frases. Não adianta você querer entender um diálogo inteiro. Texto inteiro. Vai acontecer. Mas nesse começo, a gente vai fazendo pequenininho, depois a gente vai aumentando. Fechou? Então, bora pro vídeo. Do you have a pen? Do you have a pen? Agora a nossa segunda etapa é a seguinte, você já ouviu, você já escreveu, esse é o momento que você vai colocar a legenda nessa frase no vídeo. A legenda original da música, do vídeo, você tem que botar ali o trecho original que foi falado. Para você escrever na segunda linha o que foi falado. Do you have a pen? Então, o que foi falado ali, ó. Do you have a pen? Agora, comenta aqui pra mim. Essa frase, de 0 a 10, o quanto você conseguiu entender quando ela foi falada? E agora que a gente está mostrando a legenda, você conhece todas essas palavras e mesmo assim não entendeu o vídeo? Comenta aqui que a gente quer saber. E agora nós vamos para o nosso terceiro passo, que é o passo que eu mais gosto, que é quando a gente vai entender essas conexões, ficar amiguinho dessas conexões. Primeiro de tudo, a gente vai falar de uma coisa chamada barra-barra. Para você que não segue a gente, ainda não conhece a gente, deve estar se perguntando. Que barra-barra é esse? O que é isso? Barra-barra do inglês sem vergonha. O que é isso, né? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Então, por favor. Essa é uma técnica que a gente usa no método inglês sem vergonha, que é exatamente isso que a gente vai mostrar agora para vocês. É ensinar vocês a entender a conexão. A gente vai aproximar ao máximo do nosso português para te ajudar a falar de forma mais parecida com os nativos. Então, vamos deixar bem claro, não tem nada a ver com fonética. A gente começa a descabelar. Nada a ver. Vocês não sabem nem de foné. Gente, inclusive já fizemos vídeos sobre isso, tá? A diferença de fonética do que a gente usa aqui. A gente não tem nada a ver com fonética. É só para facilitar a vida de vocês. É porque só isso. A nossa meta aqui é justamente essa. O que eu posso fazer para deixar mais simples, mais fácil, mais rápido? Gente, por que não usar o português, que é um idioma que a gente já domina? Imagina se eu tiver que estudar fonética para aprender a falar os sons de inglês. Quem quiser aprender, ótimo. Mas, gente, para falar um idioma não precisa. Eu não aprendi fonética para falar português. Eu não aprendi fonética para aprender inglês. Então, gente, não precisa. Quem quiser, ótimo, vai lá. Então, aqui, só deixar claro, o barra-barra, ele é o português, tá? A gente vai usar o português como base. Para te ajudar a falar inglês. Exatamente. Então, falando desse som que a gente acabou de falar, do you have a pen? Essa é a frase. O som que a gente ouviu foi outro. O som que a gente ouviu foi... Do you have a pen? Do you have a pen? Do you have a pen? E aí essa conexão de do you have a vai virar duva. Do you have a pen? Do you have a pen? Do you have a car? E assim por diante. Depois que você escutou, depois que você entendeu, desenvolveu, aí fala, Prof. Teacher, como que eu vou fazer esse barra-barra em casa sozinho?
No nosso método, a gente ajuda e faz isso por você, tá? Sozinho, você vai fazer da seguinte maneira. Agora que você já sabe qual é a frase, coloca pra tocar de novo, sem a legenda, e escuta. Você vai ver que ele fala duva. Duva pen, duva pen, duva. Aí você escutou. Aqui é uma sugestão. O importante é quais são as palavras em português que eu vou escrever para alcançar o som do que foi falado. Ficar mais próximo do que eu ouvi. Exatamente. E aí você testa. Você vai escrevendo e testa. Ah, o som tá diferente. Não tem certo ou errado. Aqui Não é tem, apenas uma porque é no sugestão. português, entendeu? Então você coloca ali para tentar aproximar o som o mais próximo possível. Essa foi a sequência que a gente achou. Pra gente faz sentido, a gente testou com os alunos e funcionou. Uma vez que você escreveu desse jeito, o que você precisa? Familiarizar. Como que familiariza que fica amigo? É assim, primeiro, qual que é a meta? Para que serve como usa. Você não pode ficar decorando um som que você não sabe nem do que se trata. A mente descarta. Tá? Então você precisa entender que duva é você tem. Você está perguntando para uma pessoa, você tem? Tá? Você tem um emprego? Duva job. Tá? E assim por diante. Então você tem que saber o que significa essa conexão. Passo número 2. Você tem que falar essa conexão. Do Repetir jeito. em voz alta. Exato. Ó, em voz alta. E do jeito que você escutou. Exato, senão não faz sentido. Então, voz alta e do jeito que você escutou. Vai fazendo. Repetir a frase em voz alta em momento nenhum. Nem eu, nem ela, a gente falou. Ler em voz alta. Não é para ler em voz alta. Aprende, familiariza e depois, sem papel, você vai repetir em voz alta. Sabendo para que serve como usa. Porque dessa maneira a mente vai reter. Tá? Então, ficou claro que não tem leitura nessa etapa. A familiarização você começa lendo e termina sem lendo. Tá bom? Então, gente, vai treinando. Então, assim, conseguir falar do jeito que eu vou ouvir, chegou a etapa número 4, que é a do shadowing. E a nossa etapa número 4, finalmente, é a etapa do shadowing. Agora você já familiarizou, ficou amiguinho das conexões e esse é o momento de você repetir em voz alta aquilo que você vai escutar. Gente, presta bem atenção. Shadowing significa o quê? É sombra. Shadow é sombra, tá? Como é que funciona a sombra? Tem o original e a sombra faz exatamente o que o original faz. Igualzinho. Ou seja, se você tocar o vídeo de um jeito e você reproduzir de um outro jeito, isso não é shadow, é assombração. Tem que ficar É outra parecido. coisa. Tá? Então, exatamente. Como é que vai funcionar? Você não treinou a fala agora do jeito que você vai ouvir? Então a última parte é assim, você vai tocar mais uma vez o vídeo, vai pausar e você vai repetir na sequência o que você ouviu do jeito que você ouviu. Tá? Não pode ser diferente, tem que fazer com a mesma conexão, o mesmo ritmo. O ritmo pode até ser menos acelerado, mas a conexão, o som tem que ser igual. Tá? Como eu disse para vocês, no nosso método a gente checa isso para você. Você fazendo sozinho, como é que você vai fazer para ter uma medição? Tá? Eu sugiro que a gente faça assim. Você primeiro vai tocar na sua televisão ou no computador esse trecho. Você dá play, pausa e você vai fazer com o celular na sua mão. Você vai colocar no computador, por exemplo, para tocar a cena, você dá play e pausa. E você está filmando. Você está capturando a tela do computador e você vai captar a tua voz de fundo. Então você vai dar play, você vai dar apertar o botãozinho de gravação, dá play no vídeo, pausa e repete na sequência. Então vai lá, você dá play, aí o Homem-Aranha fala, Duva pen, aí na sequência você, Duva pen e solta. Por quê, gente? Depois você vai conseguir assistir esse vídeo e você vai ver o quanto estava próximo do que você falou e do que foi falado. Pra gente ter uma real percepção de como a gente está falando. Bom, então o que você vai fazer basicamente? Vai pegar o seu celular, vai apertar o botãozinho para começar a gravar e você vai capturar a tela da série, da música, do trecho que você estiver ensaiando para shadowing, tá? Então basicamente você vai colocar aqui, você vai dar play Do you have a pen? e vai reproduzir exatamente o que você ouviu. Duva pen, vamos de novo. Do you have a pen? Duva pen, e aí depois disso você pausa e aí você vai conseguir comparar o som original com o que você acabou de fazer para ver se está próximo. Se ficou muito diferente, repita até você conseguir alinhar, treina, repete esse trecho que você está ensaiando até ficar exatamente ou muito parecido com o som original. E vocês perceberam que eu não falei tão rápido quanto eu escutei, porque não importa a velocidade, o importante é que você consiga reproduzir o som das conexões.
E esse é o resultado final. Então, as 4 etapas, a última etapa é a mais importante, porque você tem que falar do jeito que ouviu, exatamente como estava o videozinho aqui acima. E você vai poder fazer essa mesma técnica com outras frases que você achar pertinente. Frases que você quer aprender, música, trecho de seriado, vai trabalhando uma frase de cada vez. E o segredo para ficar bom nisso é a prática. Agora eu quero saber de você, que eu fiquei curiosa. Você já conhecia essa técnica de shadowing? Comenta aqui pra gente se você gostou dessa aula e quer que a gente traga uma aula com outras frases de séries, com outras conexões. Porque aqui a gente mostrou a técnica para você aprender. De repente a gente pode fazer um vídeo com Só 4, disso. 5 trechos só disso. Comenta aqui que a Eu gente vai quero. preparar essa aula pra vocês. Gente, e se você gostou dessa técnica, se fez sentido, te ajudou, pô, já dá um like aí. E vamos deixar uma aula de recomendação para você continuar estudando também? Boa! Não vai embora ainda não, que eu vou deixar uma outra aula aqui, porque se essa te ajudou, com certeza essa aula que a gente vai separar aqui para você vai te ajudar muito nessa jornada aí do inglês. E a gente vê você no próximo vídeo. Bye!